Só fiquei pensando se é para realmente fazer um texto, porque pelo que entendi é como se fosse uma redação, digamos assim, um texto mesmo. Isso, vocês vão fazer um texto colocando lá os elementos principais que vocês vão discutir na introdução, tá? Todo texto ele precisa ter isso é fundamental. Então, a introdução serve para quê? Para que o que eu vou apresentar ao leitor, tá? No desenvolvimento, você retoma o que você disse que você ia discutir lá na introdução. Então, que conceitos que você está falando, que conceitos que você conseguiu tirar lá desse vídeo e linkar com os nossos textos. E aí você começa a identificar e traçar lá um textinho no desenvolvimento. E conclui as ideias, tá? E é legal que vocês tenham um link, porque vocês estão vendo todas de alguma maneira, todas as perspectivas, né? Então, o que está de diferente aí do que vocês viram? Então, qual que é o tchan da abordagem então, histórico-cultural? Né? Então, ela traz elementos ali da cultura, do social, embora em Piaget já tem um pouco de discussão, em alguns já tem, só que numa perspectiva mais individualista. Né? Então, assim, ele está falando de uma relação bidirecional, ele está levando em consideração isso para a constituição da subjetividade do sujeito. Então, para histórico-cultural, isso é muito importante, né? E aí ele vai trazer lá os elementos constituintes, como linguagem, enfim. Então, vocês vão fazendo toda essa trajetória, tragam os principais conceitos, e aí vocês só vão amarrar o quê? Na conclusão, tá? Então, não precisa ser algo que passe, por gentileza, de 2 páginas, tá? Então, assim, algo que pode ser bem feitinho, bem amarradinho, tá? Que vocês ainda estão fazendo esse movimento, eu entendo, mas levando tudo isso em consideração. E não precisa ser algo extenso, mas desde que vocês contemplem aí o que nós estamos vendo, tá bom? Então, é isso. Bom, é que eu não gosto muito de ser prolixa, né? Mas, enfim, muito da psicologia ainda a gente tem essa coisa de ser prolixa, né? Mas não precisa para mim, tá? Desde que contemple, faça o que precisa ser feito ali, dê uma amarrada, trabalhe os principais conceitos e feche as ideias, é o que eu quero. Segundo normas da BNT, gente, por gentileza, e aí vocês já vão ter que, não tem mais como descartar, vocês estão dentro da academia, e isso é importante, né? Então, não é diferente de todos os outros trabalhos. Então, sabendo fazer a citação, tá? Direta, indireta, e vai de vocês. Mas, pelo amor de Deus, se eu ver uma citação gigantesca lá, que só é ela que vai resumir, embora eu não uso na minha área a citação direta, tá? Então, assim, eu tenho uma dificuldade de ver citação direta, que é aquela que você usa, né, enorme, que faz um recuo, dá uma reduzida na letra, enfim. Eu gosto mais de citações indiretas, eu gosto mais de uma interpretação de quem está fazendo mesmo a leitura, e aí joga no corpo do texto, fazendo sempre referências, tá? Mas aí vocês estão aprendendo. Tem outros professores que utilizam, na minha área eu não utilizo, mas aí é da minha área. A gente não usa, de maneira geral, a citação direta, né? Para nós a gente não aceita, isso é mais das ciências humanas aí. Mas vamos lá. Vocês assistiram a aula de hoje? Não vou mentir pra senhora, não. O plano era assistir. Tá gravando. Eu acordei Cuidado com as provas. eu acordei cedo, só que eu sofri um mini acidente. Eu bati minha boca e cortou. Logo de manhã, sozinho, eu entrei em desespero aqui. Mas tá bem? Ai, Tá bem? professora, porque... Tô. Aí, até eu conseguir dar uma acalmada, aí eu tive que levar a Mila lá fora, enfim. Tá. Acabou que eu fui começar a assistir a aula, era 8h30. Aí eu dei uma rápida vista no texto, comecei a assistir a aula, mas, né... Tá, fiquem tranquilas então. Então, ninguém conseguiu assistir, só para mim entender se você já tem um norte do que a gente vai dizer hoje. Porque, assim, esse texto, o que eu vou pedir para vocês? Eu recomendei lá, que são os textos básicos que eu utilizei, né? Tem 2 lá que eu passei para vocês. Eu quero que vocês usem muito mais o texto. Deixa eu pegar ele aqui.
para a prova, que é o que eu vou cobrar, que eu achei ele mais didático para vocês, porque a maneira que os Spink escrevem é diferente. Tá? Então, eles são muito descritivos, é uma forma do laboratório deles também na produção, tá? Então, assim, eles poderiam reduzir mais, vocês vão usar muito mais o Calegari, tá? Que é um textinho que esse eu vou estar utilizando na prova de vocês. Então, é o que eu vou estar usando mais do que os Spink. Embora os Spink aqui já tem tradição dentro, né? Eles são da PUC. Tem um amigo meu que foi orientando da Mary Jane Spink e tá lá até hoje vinculado, fez o mestrado e doutorado, enfim. Eles são maravilhosérrimos aí nessa área. Só que o formato de texto dele, eu não sei se vocês perceberam a diferença dos dois textos. Vocês tiveram acesso aos dois textos? Alguém viu a diferença? Não, eu não vi. Tá. Os Spink, eles têm um jeitinho de escrita em que eles vão fazendo a descrição e eles vão fazendo essas amarrações no texto, tá? Já o Calegari, ele é muito mais didático. Então, ele trabalha literalmente com os tópicos. Então, ele deixa isso para vocês, para quem está começando, é muito mais tranquilo, tá? De fazer essa leitura. Por quê? Porque é uma leitura, de fato, diferente, assim, em qualquer um dos dois textos, é uma trajetória histórica do desenvolvimento da psicologia social. E aí é o quê? Um leque de possibilidades mesmo, tá? Ele coloca como atualidade e eu coloco o quê? Como as ramificações, as possibilidades da psicologia social, porque não é só uma. E aí vocês vão ver que durante o texto ela vai caminhando. Então todo mundo vai saindo do mesmo ventre ali, né? A gente pega estruturalismo, a gente pega funcionalismo e vai indo. E chega um momento em que não se dá mais conta. E aí cada vertente vai começando. Bom dia, querida. Cada vertente vai começando a tomar os seus caminhos, né? Então a gente foi vendo lá, fenomenologia, embora já se tinha lá desde não sei quando, mas potencializou com Segunda Guerra, com o existencialismo e o essencialismo. Aí a gente tem outros movimentos aí que vão surgindo, né? Mas enfim, vamos nesse aqui. O que eu quero aqui com vocês? Deixa eu partilhar. Vamos ver se vai aparecer. Apareceu. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, ele traz o Kuhn fazendo o quê? Isso é do outro texto dos Spink, tá? Então, ele vai trazer o Kuhn para dar um panorama para nós do que seria, então, a noção ou o conceito de paradigma. Né? Então, é um conjunto de noções teóricas que são tomadas com base para construir uma disciplina acadêmica. Resultado, então, de um processo temporal, onde uma teoria demonstra sua superioridade sobre outra e assume seu lugar. Né? Então, assim, lembra do movimento que nós estamos vendo sempre nessa disciplina de quê? De que vem uma perspectiva teórica, ela precisa se consolidar, se fortalecer, e ela também precisa se distanciar das que já tem, para ela ficar robusta. Tá, eu também tô, gente, hoje eu tô no consultório, então, assim, se a internet parar, é porque a internet daqui é mais difícil, um pouquinho mais complicada do que lá de casa. Mas vamos indo. Então, e aí, o que acontece? Nesse movimento, ele quer dizer o quê? Para que ela tome corpo, ela precisa ser forte. Eu preciso ter vários conceitos, né, para que ela se consolide enquanto então, paradigma, ou perspectiva, ou epistemologia, então. Então, vamos lá. Mas aqui seria um paradigma e uma epistemologia. Por quê? Dela vão surgir outras abordagens dentro da psicologia social, tá? Então, tá, deixa eu passar aqui. Aí ele coloca, bom, ao contrário, a intensa... O que ele quer dizer aqui quando eu coloco terreno de disputas, ele coloca lá no texto. Por quê? Na psicologia social, não se tem uma noção do que é um paradigma para falar de psicologia social. Porque ele fala o quê? É um terreno de disputas. Então ele coloca assim, pouca tolerância sobre pontos de vista diferentes e nenhuma concordância sobre quais seriam os pressupostos básicos teóricos. Né? Problema de como a gente tem visto aí, como é o que acontece na psicologia. E gente, a psicologia é um lugar que se tem uma diversidade, mas a gente ainda tem dificuldade para lidar com esse campo de diversidade.
tá? Então, por isso que fica nessa disputa, né? Vocês vão ver quando vocês forem escolher a abordagem. Bom, é isso. Então, aqui ele vai trazer para nós o quê? No primeiro texto, ele traz como histórias, que seriam, depois do que a gente vai ver, que eu vou utilizar mais do segundo texto, as principais tradições, tá? Então, a gente vai ver esses eixos aí. Então, como a gente não vai trabalhar com essa perspectiva, deixa eu passar aqui. Ele coloca aqui, ó. Para os SPINC, ele vai trazendo uma trajetória histórica que eles foram fazendo uma coletânea dos principais escritos. Então, eles foram lá nos livros e foram trazendo. Só que o que a gente vê também muito marcado? Que tem autores que representam isso, né? Essas vertentes que vão sendo tomadas. E eles falam, bom, tem que ser maior que isso. Embora eu acho que isso também é um ponto positivo, porque se não for, como é que vai fazer? Depois a gente vai ver como é que vai se dar isso aqui na América Latina. Né? Quando não funciona mais o que aconteceu lá na Europa e o que aconteceu também nos Estados Unidos. O modo em qual a psicologia social estava funcionando lá, a gente estava reproduzindo aqui. E não estava mais funcionando para nós, porque não tinha a ver com a nossa realidade. Né? Tinha a ver com o quê? Com a realidade deles, com a trajetória histórica deles. Então, aqui eles colocam o quê? Uma das histórias identificadas por Lunt, que é um dos teóricos que ele cita, né, é o eixo da psicologia social experimental. Então, a gente tem esse eixo aí, e se fundamenta nos princípios da construção de teoria através de experiências, nas quais os comportamentos podem ser medidos de maneira objetiva e rigorosa. Né? Então, é muito mais de laboratório, que é o que eu faço hoje, mas o quê? A psicologia social também fez uso desse tipo de método com metodologias, tá? Segunda história faz parte, de alguma maneira, vinculada a essa primeira, que focaliza acontecimentos e as agendas públicas das sociedades ocidentais, mostrando como, de maneira prática, a psicologia social é capaz de aplicar, na maneira flexível, sua base teórica às questões atuais. Vamos lá. Então, aqui, para essas duas versões de história, a atualidade é uma lista de teorias derivadas cientificamente e uma agenda de tópicos de problemas derivados naturalmente. Então, o que a gente faz aqui? Eu tenho aqui um problema que é elencado e uma teoria pronta. Será que isso vai colar? Não sei. Que aí é o que vai reverberar aqui no Brasil e que a gente fala assim, não vai dar certo, né? O terceiro eixo opta por uma análise mais contextual sobre os acontecimentos e momentos, argumentando, então... Vê se tá cortando para todo mundo aí, gente, porque em relação a isso, só a internet, aí eu não tenho como fazer nada, tá? Bom, então o terceiro eixo aqui é uma análise mais contextual sobre acontecimentos e momentos, então, argumentando de diferentes maneiras a psicologia social e é um produto do seu tempo. A disciplina precisa assumir, então, uma postura crítica em relação aos eventos do dia a dia, né? Entendidos não como fatos de natureza social, mas como produções sociais específicas. E aí ele coloca aqui a postura crítica e não mais descritiva, buscando intervir não somente na resolução de problemas, mas também na maneira em que estes são formulados socialmente. E isso é legal já. Então, aqui, ele coloca aqui também um quarto eixo, quando ele considera Foucault, né? E deixa eu mostrar. Ele vai mostrando o quê? A partir disso, no campo da pesquisa, no campo do que vai sendo produzido aí socialmente, e aí vem a outra discussão, como a gente também teve no texto que nós utilizamos anteriormente. Eu preciso, lembrando, sempre ter consonância com a perspectiva teórica e a metodologia que eu estou aplicando, certo? O que ele começa a apontar como dificuldade? Que nós tínhamos, de alguma maneira, inicialmente, questões que são produzidas ali da interação social, mas que a teoria também não contemplava, né? Porque era um modo de pensar muito mais introspectivo. Então, mesmo que eu considerasse o sujeito ou eu considerasse o elemento social, eu voltava para a perspectiva individual, o quanto isso impactava nele, tá? Então, se eu estou falando de práticas sociais, eu tenho que ter uma metodologia que adeque a isso. E aí, o que ele vai estar dizendo aqui, que ele vai estar mostrando? Que é o texto, praticamente, parte do texto, eles dois fazem isso. Os termos que são utilizados e que vão mudando ao longo do tempo, né?
Peraí. Aqui, ó. Ele coloca que aqui dentro desse pressuposto que nós tínhamos lá no início dos Estados Unidos, da psicologia experimental lá, ou do viés experimental, é algo mais positivista, né? E aí só o sujeito, ele que é vamos supor, a variável dependente aí no campo da experimentação, é um pressuposto individualista, onde o social é reduzido ao individual, o grau máximo atribuído ao social é de uma soma de elementos individuais, sendo que o individual é no final que conta. E é mesmo. Então, tudo que está acontecendo aí fora vai impactar no campo individual. É nesse sentido que eu levo em consideração o contextual. E ainda tem assim, ainda existe essa forma de pensar? Sim, porque aí depende do quê? Do tipo de metodologia que você vai utilizar, seu objeto de estudo. Tá, aí se você for mais dessas vertentes de hoje, talvez, entrando aí numa ciências sociais, por exemplo, já não daria, porque a metodologia deles é diferente, né? Bom, e aí ele vai trazer o quê? Que são abordagens reducionistas, né, de alguma maneira, e eu quero passar para cá. Aqui, ó. Ele começa a trazer as terminologias aqui que são importantes. Então, ele coloca aqui, algumas distinções começam a aparecer, então. Cognitivo e social, indivíduo e grupo. Então, eu saio de uma perspectiva individual e começo a trazer a dimensão de grupos, tá? Que aí vai começar a aparecer aí os estudos sobre isso. Então, tá aqui, ó, self, identidade social. Então, o que é self, identidade social, né? Falando de mim e o quanto que isso também, o social, vai interferir na maneira com qual eu me vejo. E isso tem representatividade, né? Percepção de pessoas, atitudes e comportamentos, ó. Grupos, normas, conformidade, né? Interação entre grupos, agressão e conflito, apoio e cooperação, bam. Você vê o tanto que se estuda aqui. Deixa eu... Outro aqui, ó. Ideologia, representações sociais, esse aqui é Moscovici. Linguagem, conhecimento, comunicação, identidade, subjetividade, gênero, processo grupal, psicologia política. Então, aqui. Já havíamos encontrado comunicação, subjetividade, identidade nos outros livros, blá, 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 blá. Mas, de alguma maneira, a gente vai ver o quê? Essa extensão, ou eu saio do individual e começo a querer pensar sobre o que o social vai interferir nesse campo subjetivo aí. Ele coloca aqui, bom, há alguns pontos de intersecções, então, ou intersecção entre essas diferentes atualidades que permitem identificá-los como psicologias sociais, mas há diferenças significativas. De um lado, encontramos uma psicologia social e biológica, do intraindividual, do interindividual e do grupo. Por meio, uma psicologia social da subjetividade, da linguagem, das representações, dos grupos, dos processos políticos, e do outro, uma psicologia social centrada na interação, na reprodução, na mudança e nos movimentos coletivos. Então, surgem dois polos aí, tá? Mas, enfim, vamos lá. Aí, o que eu faço com vocês, né? Eu utilizo o texto do Calegari, por quê? Porque ele também faz o mesmo movimento, mas ele deixa para vocês mais claro como é que acontece isso. Então, é uma metodologia das ciências naturais que vai sendo utilizado dentro das ciências sociais. E aí ele traz o que? Isso como um ponto interessante para a gente poder pensar. Por quê? Porque a gente adota as metodologias das ciências naturais, que é aquele método experimental, né? Ali em que eu faço observação, eu mensuro, eu tento controlar as variáveis, mas não dá certo para o que a gente quer estudar. Então, a gente vai ter que fazer o que com isso? Vai ter que se distanciar dessa metodologia e pensar numa metodologia que contemple esses fenômenos que eu quero estudar. E aí que ele fala que, nesse sentido, as ciências sociais ela vai ganhando esse corpo ao pensar que essa metodologia não contemplava mais. Tá? Então, aqui, ó, desde o seu surgimento, ele coloca uma trajetória histórica do século XIX, a psicologia social se definia como uma disciplina plural. A pluralidade, tanto de enfoques teóricos como de objetos de estudo, continuou caracterizando, então, a psicologia social. À medida que se ocorria sua diferenciação, que ela estava distanciando, e sua consolidação definitiva como disciplina
independente, o que ocorreu simultaneamente, então, na psicologia e na sociologia. Porque aí eu tenho a psicologia, a sociologia e a psicologia social, né? Que aí eu estou indo para um outro caminho. E no caso hoje, a gente se aproxima muito mais. Bom, o primeiro destaque, então, se refere ao fato de a diversidade nas formas de entender os fenômenos psicossociais. Então, foi fundante de cada uma dessas 3 disciplinas que ele coloca aqui, né? Marcando campos de estudo, métodos, profissões e nichos de atuação. Portanto, a delimitação disciplinar ocorreu tanto como tentativa de demarcação de domínios para cada tipo de cientistas, quanto pela necessária fragmentação à mentalidade da época, que ele está trazendo. Então, quem são essas 3 disciplinas que a gente está dizendo? A psicologia, a sociologia e a psicologia social. Então, a gente precisou fazer esse distanciamento, né? Eu tenho a psicologia, eu tenho a sociologia, né, que são as ciências sociais, e eu tenho a psicologia social. E vocês podem também traçar um projeto dentro do quê? Dentro dessa perspectiva mais social, dentro do programa de pós de psicologia social, ou vocês podem, enquanto psicólogos, também fazer um mestrado e um doutorado dentro da área das ciências sociais, tá? Só que aí eu já tentei prestar para ciências sociais. É muito diferente a metodologia deles em relação à psicologia. Mas, enfim, em nosso ponto de vista, o que marcou as distinções, então, disciplinares estava ligado aos cientistas do que à ciência em si, pois as barreiras entre essas 3 disciplinas eram tênues e havia muita intersecção entre elas. Então, era quem representava, né, os sujeitos, então, por trás dessas disciplinas, né? O segundo destaque é o da pluralidade, né, na constituição da psicologia social, que significa origens múltiplas e não apenas pela obra de um autor ou de outro. Isso é legal. Mas o que também vocês vão ver estudando isso? Que a gente vai ver, por exemplo, nas latino-americanas, o Martin Baró, por exemplo, ele representa muito, né? Então, tem sim cientistas que pegaram isso e levaram adiante, porque são grupos de estudos que se tem aqui e precisou desse movimento, né? Só que a gente, diferente, por exemplo, que vocês viram nas ciências cognitivas, nós tínhamos laboratórios, né? Aqui é muito mais representado por um autor e outro, né? Vocês viram ali, os Spink, por exemplo, eles são da PUC, né? Ninguém fala assim do laboratório de tal coisa. Então, eu não sei como é que tá também essa questão de quem leva o crédito aí nessa área. Não é do meu domínio isso, né? Mas aí, quando vocês tiverem professores de área, se eles forem apresentar essa multiplicidade para vocês, vocês perguntem, né? Bom, então ele coloca aqui esse autor, o Farr, as raízes da psicologia social moderna são encontradas nas obras dos autores, né, com interface com a psicologia e sociologia, o que resultou, então, em enfoques da psicologia social. Então, a gente tem a psicologia social psicológica e a psicologia social sociológica, né, que aí foi o que eu disse, vocês vindo para um programa de mestrado em psicologia, é um olhar. Se vocês forem para um programa de ciências sociais, é um outro olhar, tá? E aí ele coloca, ó, a psicológica, ela predominou na experimentação, laboratório, compreensão da ciência, segundo esse objetivismo e a universalidade, inerente à visão positivista. Já a sociológica buscou então por novas metodologias, resultou no desenvolvimento de pesquisas aplicadas a métodos qualitativos, não obstante eles tenham coexistido como estudos de caráter quântico. Bom, aqui a gente está falando de novo de como se fazer ciência, né? Então, assim, gente, vocês já tiveram metodologia. E aí a gente sabe que tem métodos que nós vamos utilizar que são mais quali e tem métodos que são mais quantitativos. Hoje, até no mestrado, assim, talvez a gente não tenha, mas eu acho que ainda é uma discussão para se levar para doutorado. Ai, seu método vai ser mais quanti ou quali? Ou vai ser quanti ou quali? Hoje a gente está aí pensando sobre isso, tá? Não sei até que ponto você consegue fazer algo só quanti, né? Por exemplo, o meu é muito quanti, por quê? Porque eu trabalho com muito gráfico, né? E aí eu faço as análises em cima dos meus gráficos. Então, por exemplo, nos meus dados, eu vou apresentar meus dados só por meio de gráfico. Então, é quantitativo ao extremo. E aí, como é que eu faço a minha análise?
Em cima dos gráficos, que é quantitativa, eu tenho que fazer uma descrição, fazer correlações, teoria com que os dados me ofereceram e eu fazer análise em cima disso, que é com isso que a gente só produz no mestrado e no doutorado, né? Mas enfim, essas discussões de sequant e quali também vão fazer o quê? Uma diferenciação nas áreas, tá? Mas aí depois é coisas para a gente discutindo ao longo do curso. Quando vocês forem aí. Deixa eu passar aqui, que ele coloca dentro da... Deixa eu colocar aqui que ele coloca 2 tipos, dentro dessa pluralidade que ele vai abordando, 2 tipos de diversidade ali naquele texto do Calegari. Então, uma diversidade gestáltica, a diversidade que visa, então, a partir de uma totalidade, a psicologia social enquanto disciplina, cujas tensões de divisão aparecem, pelo menos em estudos centrados nas inter-relações a partir do ponto de vista do indivíduo e por aqueles centrados em aspectos sociológicos nas relações sociais entre indivíduos. Vamos ver. E tem analítica, fruto dessa primeira, a diversidade tratada analiticamente em seus fundamentos científicos, com delimitações de objetos, estudo, método, conceitos e teorias. Bom, aí vai, estamos falando de novo de tipos de método, né? Se você vai fazer uma análise mais nessa perspectiva ou se você vai fazer uma análise ou vai conduzir seu trabalho pela uma perspectiva analítica. Como eu sou analítica, né, gente, para mim é mais fácil de entender. Mas, enfim, deixa eu colocar aqui. O que eu quero mostrar para vocês? As tradições que eles vão colocando, e são muito parecidas com os eixos que nós vimos lá no outro texto. Então, ele coloca as tradições. O que se tem aqui na América Latina não é considerado uma tradição. Olha só que interessante para a gente poder pensar. E o que será que está por trás disso? Será que é só porque somos latinos? Não sei. Talvez hoje pode ser. Mas até então, enquanto eles escreveram, não era considerado, né? Então, ele vai colocar aqui. Deixa eu colocar quais são as tradições que ele coloca. Bom, a primeira, a tradição sociológica americana, do interacionismo simbólico, iniciada por Mead aqui, George Mead. Então, a gente tem a primeira. Desenvolvido por seus discípulos, né, que alcunha, então, o interacionismo simbólico. Posteriormente, dentro dessa tradição, aí ele coloca, desenvolve a teoria do papel, a teoria da identidade e as teorizações de Mead, então, continuam influenciando teóricos contemporâneos, como, por exemplo, o Hermans aqui, que afirma que a única tentativa promissora de aprender conceitualmente o conteúdo pleno do significativo de individualização social encontra-se na psicologia social. Então, a gente tem essa tradição. A segunda, que ele pontua, a tradição do experimentalismo, né, psicológico, que vocês viram. Então, é uma psicologia social experimental ocorrida nos Estados Unidos e também no início do século XX. E aí ele coloca aqui como que isso foi ganhando corpo. A gente tem também a tradição dos estudos de grupos sociais, que vocês foram vendo lá no texto dos Spinks, que como é que isso vai, de alguma maneira, aparecendo, como que isso vira interesse pela nomenclatura de grupos, enfim, a gente vai começando a estudar isso. A tradição sociológica europeia das representações sociais iniciadas por Moscovici. Então, assim, já tiveram várias pessoas que eu conheço que utilizaram aí a teoria, então, da representação social, que quando você diz uma quantidade de palavras específicas ou mais citadas, e é o que vai representar, então, o discurso de um grupo, enfim, né? E aí a crise da psicologia, então, latino-americana. E deixa eu tirar daqui para mim trabalhar com vocês, que é o que me interessa mais. Enfim, o que vocês têm que focar ali no texto, né? Que, de maneira geral, vocês têm que estudar ali o que ele coloca como as principais tradições. Isso é muito importante porque vai passando aí, né? A gente tem dentro dessa tradição do experimentalismo, a gente tem o behaviorismo, como vocês já viram, né? Dos grupos sociais, ele fala muito pouco, mas assim, estudos de Maio, por exemplo, que ele vai colocando, e a norte-americana também, que ele põe, mas aqui o que me interessa. Bom, o que ele diz aqui pra gente no texto? Que de alguma maneira o que estava rolando lá na Europa e o que também foi para os Estados Unidos não servia para cá. Porque aqui a gente estava reproduzindo
o que foi pensado para aquela realidade, né? Então, ele fala assim, bom, aqui não está rolando. Mas como que era a perspectiva de lá? Ainda era muito individualista, né? Que vocês viam que, no final das contas, por mais que eu estudasse o social, eu estava pegando elementos desse social para me falar de indivíduo, né? E aqui eles propõem o que, então? Né? Com essa ruptura, ou vamos dizer assim, quando eles veem que não vai dando certo, né? Que a gente vê uma mudança aí. Eles colocam aqui, esse movimento de crítica atinge diretamente a reprodução, ele nem coloca produção, reprodução latino-americana, e aí a gente tem o quê? Dentro disso, a gente tem tem congressos, então, em que são grupos de pessoas dessa área que a gente vai fomentando, né? Porque como que é no meio científico, gente? Por exemplo, a minha área é um grupo específico que a gente vai produzindo pesquisa para isso, tanto no campo teórico quanto no campo metodológico. E aí é esse grupo que valida o que você vai dar continuidade ou não. Então isso tem que estar muito consonante. Então a gente não pode, a gente não faz ciência sozinho e tipo assim, você produziu isso, tá? Mas quem vai validar isso? Para quem você está escrevendo isso? O grupo que você está escrevendo para as revistas, no caso, né? E todo um grupo, ele valida isso? Senão você não publica nada, tá? Então depende muito do quê? Da tendência desse grupo. Ou você é muito forte o suficiente para você montar um grupo consolidado dentro de uma, que eu acho que é muito ainda, enfim, mas assim se surgiu toda essa diversidade, dentro de uma instituição robusta, para que daí você ganhe o quê? Espaço para produzir coisas novas. Mas a gente sempre vai trazer o quê? O que já foi produzido e aí apresentar novas perspectivas. Talvez isso não, você vai fazendo uma diferenciação disso, mas de maneira ainda muito cautelosa, porque geralmente tem um grupo que defende a ideia. E aí eu tenho que fazer isso muito cautelosamente para que eu também ganhe espaço para discutir novas ideias no qual eu acredito. Senão eu não vou ter abertura, tá? É um campo bem rígido, vamos dizer assim. Então ele fala que, de alguma maneira, tendo essa crise, enfim, e entre outras coisas, eles criaram, então, num encontro de brasileiros num congresso, a Abrapso, né, que é a Associação Brasileira de Psicologia Social, que tem até hoje, né? Então, segundo Lane, o impulso definitivo da criação da Abrapso veio em novembro de 79, por meio de um primeiro encontro de psicologia social sediado em São Paulo, com o tema Psicologia Social e Problemas Urbanos, e sua fundação veio em 80, né? Nesse contexto, os questionamentos e de questionamento teórico, metodológico, político, nasce a psicologia social comunitária, ou simplesmente psicologia comunitária, tá? O termo aparece em primeiro lugar, então, depois nos Estados Unidos, enquanto a psicologia na comunidade. E aí ele coloca, enquanto Monteiro fala o quê? Precisa que tenha uma origem dessa vertente prático e teórica, que ocorre tanto na América Latina, nos Estados Unidos, como tentativas de redirecionamento, então, da psicologia social para o enfrentamento de suas crises. Por quê? Porque se não está funcionando as metodologias com as teorias que já se tem acerca desse campo, o que está acontecendo? A psicologia está entrando em crise, né? Então, é um olhar, só que eles falam assim, não dá mais, a gente precisa se fortalecer. Aí surge, então, a psicologia voltada para o campo político, aqui nas Américas, e a psicologia voltada para o campo comunitário, para que eu contemple, então, as minhas realidades, tá? Aí ele coloca aqui, ó. Quer ver? Tem duas coisas que eu acho que são super importantes no texto, que ele coloca aqui. E daí ele vai trazer Martim Boró, então. Então ele coloca aqui o Baró, por exemplo. A consciência não é simplesmente o âmbito privado de saber e sentir subjetivo dos indivíduos, que é uma crítica ao quê? À psicologia que nós tínhamos anteriormente. Mas, sobretudo, enquanto aquele âmbito onde cada pessoa encontra um impacto reflexo do seu ser e do seu fazer em sociedade, onde assume e elabora um saber sobre si mesmo e sobre a realidade que lhe permite ser alguém, ter uma identidade social e pessoal. A consciência é saber e não saber sobre si mesmo, sobre o próprio mundo, sobre os demais, e um saber práxico, antes que mental.
já que se inscreve na adequação das realidades objetivas e do comportamento, sendo a consciência um objeto de estudos privilegiados da psicologia, né? E ele coloca aqui, é importante que consideremos, então, como uma realidade psicossocial. E o que é uma realidade psicossocial? Esse termo antes ele não aparecia. Então, eu vou até a dimensão do quê? Quando vocês estiverem lá em psicologia comunitária. Então, como é que eu contemplo o sujeito? Aí eles colocam depois. Hoje a gente tem o quê? A nomenclatura de biopsicossocial. Aqui ele tinha colocado psicossocial. Mas biopsicossocial hoje, a gente vai ver que é um termo muito mais da psicologia social, e principalmente a gente utiliza muito isso na psicologia comunitária, de levar em consideração o biológico, né, levar em consideração o psíquico e o contexto que o sujeito está imerso. E aí eu vou trabalhar com o quê? Com as demandas desse social. E o quanto que o sujeito, por exemplo, é impactado por essas práticas. E também o quanto que ele contribui para essas práticas sociais. Então, ele coloca aqui. Qual que era a proposta, então, dessa maneira, então, mais dialética da gente pensar e voltada para a coletividade? Termos também que não existiam antes. A gente não vê coletividade lá na Europa e Estados Unidos, né? A gente começa a ver muito mais aqui. E também, diferente, vocês viram, por exemplo, ele traça também que uma das vertentes da social é os soviéticos, que é, por exemplo, Vygotsky, Luria, Leontiev, que é uma abordagem dentro, então é uma das perspectivas teóricas dentro do quê? Da psicologia social. Só que também não são termos que nós usamos lá. Então, vocês vão ver que dentro dessas várias ramificações dentro da psicologia social, tem nomenclaturas em que só pertencem, então, a essa maneira de considerar as coisas, essa visão de mundo e de sujeito, tá? E aí ele coloca aqui que eles querem, então, romper com a alienação constituída em esquemas fatalistas, sustentando, então, ideologicamente, que consideram a maioria popular, que o que se tinha na época? Eu considero o popular como indolente, preguiçoso e incapaz de transformar sua realidade. A gente tem que sair da reprodução da relação de dominação e submissão e a recuperação da memória histórica para assumir a ligação do passado, presente numa perspectiva de futuro, né? Que integra, então, o pertencimento e as lutas políticas no âmbito, então, pessoal e social. O que eu tenho com tudo isso? Então, eu tenho, a partir de toda essa discussão aí, né? A psicologia social comunitária, que na América Latina já apresenta uma produção teórica relevante, ele coloca, e a psicologia social política, ou a psicologia política, que também vem ganhando força no cenário europeu e norte-americano, né, e latino. Então, como vimos até este momento, após a crise da psicologia social, muitos psicólogos passaram a atuar com base nas teorias mais condizentes com a realidade latino-americana. Não obstante, já existia, então, uma produção prático-teórica relevante, né? E essa vertente não é tratada como tradição, por ainda não possuir sedimentação paradigmática suficiente, tal qual aquelas citadas anteriormente. Em suma, então, eles apontam essas três. Só que eu acho, gente, que não é por isso que nós não temos... Deixa eu ver. Não é por isso que nós não temos, então, um olhar dessa psicologia comunitária e política que está acontecendo aqui na América Latina como paradigma. Eu acho que tem toda uma questão cultural mesmo, e etnocêntrica, né? Então, é um lugar ainda de privilégios dentro desse corpo para falar assim, não, então isso é uma tradição, e eles não consideram, porque ainda não é considerado, então, um paradigma. E aí a gente vem o quê? Pós tudo isso, né? Com outras perspectivas, dentro das ondas aí que a gente vai estar estudando, acerca de epistemologias, enfim, uma série de coisas. E é esse o lugar, né? De tentar consolidar. Quem sabe se a gente cair nas tradições, vão vir outros que vão fazer esse papel de crítica, para que a gente também repense a nossa posição aí em locais mais privilegiados. Certo, gente? Tranquilo ou não? Tranquilo, prof. De boinha? Tá bom, então. Tá. Então, ó, eu quero que vocês foquem mais no segundo texto, porque provavelmente é esse segundo texto que eu vou estar trabalhando com vocês, do Calegari, tá?
que são das abordagens, enfim, dentro da psicologia social, então, porque ele é bem mais didático, é mais fácil para vocês encontrarem aí, né, separar o que é uma coisa, o que é outra, então ele tem esse formato que eu acho que é mais fácil para vocês, tá? Mas de maneira geral é isso. Então, assim, praticamente a gente encerra, tá? Por que eu passei a histórico-cultural para vocês, embora ela não estivesse na nossa matriz? Porque eu acabei utilizando ela como aquela aula que nós tivemos, que era feriado e que não foi, né? Que era do dia 15, porque a gente antecipou lá para nós o feriado, né? Que nós temos dias letivos no sábado, enfim. Para que vocês também tivessem dimensão que dentro dessa psicologia social é um dos caminhos, embora você tenha tantos outros. Então é como se eu estivesse dentro das psicologias e aí eu descubro, opa, tem a psicologia social, e dentro da psicologia social eu tenho um mundo aí para mim estar me assumindo como uma vertente aí de possibilidades, né, de como eu penso tudo isso. E aí vocês só estão adentrando, tá, por esses caminhos aí. E agora é hora de vocês conhecerem algumas coisas, né? Embora vocês vão ter mais tempo de academia e vocês já podem fazer pesquisas por si só, para vocês verem o que é da área de interesse de vocês, tá? Mas é isso. Gente, desejo boa semana de prova. Se a gente não se vê semana que vem, então, vocês vão estar em semana de prova e a gente só se vê daí na nossa última aula, na próxima, né? Que é início de dezembro. Tá bom?